E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai agora continuar, né, a aula um, né? A gente vai tratar agora sobre comprimentos e produtos escalares. Agora que a gente já sabe verificar as possíveis combinações lineares que os vetores podem produzir, né? Então, a primeira sessão, né, a primeira aula que a gente tratou, foi justamente recuar da multiplicação de vetores, né? A gente vai tratar a multiplicação de vetores. Agora a gente vai adiante para definir o produto escalar de V e W, tá? Essa multiplicação vai envolver os produtos separados, dois produtos separados, né? V1, W1 e V2, W2, né? Lembrando que V1 e W1 são componentes, as primeiras componentes do vetor V e W, e V2, W2 são as duas segundas componentes do vetor V e W, né? Mas a gente não vai parar por aqui. Esses dois números são somados para produzir um número, né? Um número que vai ser o produto escalar, V escalar W. Então essa é a aula de geometria, onde a gente vai tratar comprimentos de vetores e cossenos de ângulo entre eles, ok? Então a primeira coisa que a gente vai definir aqui é que o produto escalar ou produto interno de um vetor V, dado pelos componentes V1 e V2, e de um vetor W, vou colocar W aqui embaixo, dado pelas componentes W1 e W2, é um número representado por V ponto W, onde essa expressão V escalar W é dado por V1 W1 mais V2 W2, tá? Então, exemplo, nosso exemplo 1, a gente vai ter um vetor V dado por 4 e 2 e um vetor W dado por -1 e 2, tá? E esses caras têm zero como produto escalar. Por quê? Porque aqui a gente está pegando 4, 2, escalar 1, -1, né? -1, 2. Ou seja, estamos tratando 4 vezes -1, -4. 2 vezes 2, mais 4, 0. Tá? Em matemática, toda vez que aparece zero, né? A gente tem um número, alguma coisa importante. Então, zero é um número especial na matemática, tá? Para produtos escalares, significa que esses dois vetores são perpendiculares. O ângulo entre eles é 90 graus, tá? Então, se a gente for tentar desenhar esses dois caras, né? Eles precisam ser perpendiculares, precisa fazer um ângulo de 90 graus entre eles, né? É, e esses dois caras são os dois caras da parte anterior, né? Esse aqui, ó. 4 e 2 e -1 e 2. E a gente vê que forma um retângulo, né? Forma um retângulo entre eles. E não é um paralelogramo qualquer. O exemplo mais claro de vetores perpendiculares vão ser
os vetores I, que é o vetor 1, 0, né? O versor 1, 0, e o versor, que vai estar ao longo do eixo X, e o vetor J, né? O versor J, que é o 0, 1, né? Que vai estar ao longo do eixo Y. Novamente, o produto escalar de I escalar J vai ser 0 mais 0, que é 0. Então, esses vetores I e J vão formar um ângulo reto. Então, o produto escalar de V sendo 1 e 2, por exemplo, e W sendo 3 e 1, é 5. Então, V escalar W vai revelar um ângulo entre V e W que não é 90 graus, tá? É importante vocês checarem, tá? E é de fato 5 produtos escalar, tá? Então, dado V 1 e 2 e W 3 e 1. Então, o produto escalar W escalar V é igual ao produto escalar V, V escalar W, tá? Então, a ordem de V e W não faz diferença na hora de calcular. Então, vou fazer mais um exemplo, tá? Então, é, e, né, a gente vai colocar um peso de 4, tá? No ponto x igual a menos 1, tá? E a esquerda de 0, né? E um peso de 2 no ponto x igual a 2, à direita de 0. E o eixo x, ele vai se equilibrar no ponto central, como se fosse uma gangorra, tá? Os pesos se equilibram porque o produto escalar é 4, né? Peso de 4 na posição menos 1, mais 2, um peso de 2 na posição 2. Isso vai dar 0, tá? Ok? Então, isso aqui é um exemplo, tá? E esse é um exemplo típico de engenharia e de ciências em geral, tá? É, o vetor, o vetor de peso, o vetor de peso vai ser o vetor W1, W2, que vai ser dado por 4 e 2, né? Peso 4 e peso 2. E o vetor de distância do centro vai ser o vetor V1, V2, que vai ser menos 1 e 2, né? Os pesos vezes as distâncias, então W1 vezes V1 e W2 vezes V2, dão os momentos, né? A equação para equilibrar a gangorra vai ser W1V1 mais W2V2 igual a zero. Então, esse problema aí vai aparecer. Mais um exemplo. É, então, os produtos escalares, eles vão aparecer na economia e nos negócios também, tá? Eles não são só domínio das engenharias e ciências, tá? É, a gente tem três bens para comprar e vender, tá? É, três bens. Seus preços vão ser P1, P2 e P3, tá? Esse é o preço para cada unidade, tá? Esse é o vetor de preço, tá? O vetor de preço é o vetor P. As quantidades que compramos ou vendemos vai ser Q1, Q2, Q3, tá? Positivo quando a gente vende e negativo quando a gente compra, tá? Vender unidades Q1 ao preço P1 traz o valor Q1 P1. A renda total, que é a quantidade Q vezes preço B, é o produto escalar Q por P nas três dimensões, tá? Então, a quantidade total, né? Renda total, então, a renda, é a renda. A renda vai ser o produto escalar do vetor quantidade,
pelo vetor preço. Que vai ser Q1P1 mais Q2P2 mais Q3P3. Isso é um produto. Okay? Então, ó, aqui, né, a gente consegue verificar uma aplicação que vai fora da ciência, né? Um produto de ponto zero significa que os livros se equilibram, tá? As vendas totais são iguais às compras totais. Então, se Q escalar P é zero, né, a gente vai ter esse equilíbrio. Então, P é perpendicular a Q no espaço tridimensional. Um supermercado com milhares de mercadorias vai atingir rapidamente grandes dimensões, ok? Então, uma pequena nota que a gente pode incluir aqui é que as planilhas se tornaram essenciais na gestão, tá? Eles computam combinações lineares de produtos escalares, né? O que a gente vê na tela é uma matriz, né? Toda planilha é uma matriz. Então, o nosso ponto principal é que para V escalar W, se a gente vai multiplicar cada VI por cada WI, né? Então, V escalar W vai ser V1 mais W1, mais V2 mais W2, mais até VN, WN. Então, é um vetor n-dimensional. Um caso importante do produto escalar de um vetor com ele é o vetor com ele é o produto escalar do vetor com ele mesmo, tá? Então, nesse caso, o V é igual a W. Quando um vetor V é dado, então vamos considerar um vetor V igual ao vetor 1, 2, 3, tá? E o produto escalar dele com ele mesmo vai ser igual a norma ao quadrado, ou seja, 14, tá? Então, se a gente olha na representação de vetor, a norma ao quadrado desse vetor vai ser o produto escalar dele com ele mesmo. Vai ser 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 3. Ok? Então, esse aqui é a representação do produto escalar com ele mesmo, tá? Então, em vez de um ângulo entre vetores, a gente vai ter 0 graus, né? A resposta não é zero, porque não é nenhum vetor pode ser perpendicular a ele mesmo. O produto escalar de V escalar V dá o comprimento de V ao quadrado, portanto. Então, a gente vem aqui uma definição que é o comprimento dado por norma de V, do vetor V, é a raiz quadrada do produto escalar de V com ele mesmo. Ou seja, comprimento vai ser igual à norma de V. Isso da geometria analítica, né? Que é a raiz de V escalar V. Ou seja, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais até Vn ao quadrado elevado a meio, né? Então, em duas dimensões, o comprimento é raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Em três dimensões, ele vai ser raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Então, pelo cálculo, né? O comprimento do vetor 1, 2, 3, então, isso aqui é o quadrado, né? Então, o comprimento, esse aqui vai ser raiz de 14, né? Então, aqui, a norma de V
que é a raiz do produto escalar de V com ele mesmo, é só um comprimento ordinário da seta, né, que representa o vetor. Se os componentes são 1 e 2, a seta é o terceiro lado do triângulo retângulo. Então, se a gente está tratando de uma sistema não, uma situação. Sim, tem um vetor. Um vetor aqui. Comprimento 1. Tem um vetor aqui. Comprimento 2. Esse cara tem comprimento 1. Esse cara tem comprimento 2. Então esse aqui tem coordenada 0,2. Esse tem coordenada 0,1. Eu posso transportar esse vetor daqui, tá? Né? Uma vez que eu transporto esse vetor para cá, eu posso simplesmente ligar esse à origem. Opa, não era para isso. Eu posso ligar a origem até aqui, né? E esse vetor, né? Esse novo vetor aqui, que é a soma desses dois, né? Vai ter comprimento de 5. Esse vai ser o vetor. Ok? É importante a gente notar que aqui a fórmula de Pitágoras, a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, conecta, né, os três lados. Então, 1 quadrado mais 2 quadrado é igual à norma de v ao quadrado. Né? Então, v aqui, v escalar v, vai ser quem? Né? Vai ser... E a gente vai ter que 5 ao quadrado, né? 5, né? 5, perdão. É 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Né? Ok. Para um caso tridimensional, né? Caso tridimensional, as coisas são um pouco mais chatas, né? Dimensional. Se a gente tiver um vetor, vou fazer direto nos vetores, vai. Se tiver um vetor, aqui, comprimento 1. Tiver um outro vetor aqui, comprimento 2. Tiver um vetor aqui com comprimento, sei lá, 3. 1, 2, 2, 3. Então, para esse vetor, que é o vetor V, com comprimento 1, 2, 3, a gente vai usar o triângulo, a fórmula do triângulo retângulo duas vezes, né? Então, primeiro a gente vai ter um vetor 1, 2, 0, né? O vetor do 1, 2, 0 vai ser esse vetor aqui. Esse vetor aqui. Tá? E esse vetor vai ter comprimento raiz de 5, né? E depois, né, a gente vai ter essa base, né, vai ter comprimento raiz de 5. E essa base vai ser, esse vetor é perpendicular a 0,03. Então perceba que aqui
a gente está formando um outro triângulo retângulo, né? Entre esse eixo aqui e essa base, a gente pode formar um outro triângulo retângulo que vai ser dado. Né? Vai ser dado por esse. Tá passando mais ou menos por aqui. Coisa assim. É isso assim. Então, dentro desse cubo aqui, né? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras de novo, né? E a gente vai ter. Pega esse cara e coloca nesse lado aqui. E aí, a gente vai ter mais um vetor. Vai ser esse vetor aqui, tá? E esse vetor, só pra gente dar nome aos bois. Esse é o vetor 1, 2, 0. Um comprimento raiz de 5. E aqui, a gente vai ter um vetor 1, 2, 3. Então, 2, 3. E ele vai ter raiz de 14. Comprimento, tá? Aqui, como é que a gente chegou nisso, né? V, escalar V é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, tá? Uh, portanto, 14 V ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Então, para essa questão, né, a gente vai usar o teorema de Pitágoras mais uma vez, e aí a diagonal dessa caixa vai ter comprimento norma de V, que vai ser 5, raiz de 5 ao quadrado, que é 5, né? 5, mais 3 ao quadrado, que é 9. Raiz de 5 mais 9 é 14. Raiz de 14, né? Então, o comprimento para um vetor quadridimensional, né? Pode ser raiz de V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado, mais V4 ao quadrado. E, por exemplo, um vetor dado por 1, 1, 1, 1, ele vai ter norma raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Vai dar raiz de 4, que é 2. Tá? Essa é a diagonal de um cubo unitário num espaço quadridimensional. Tá? Então, a diagonal na enésima dimensão de um cubo, né, unitário, vai ter comprimento raiz de n. Tá? E a palavra unitário é sempre indicando que ele tem uma medida igual a 1, né? O preço unitário é o preço de um item. Um cubo unitário, ele tem um lado 1. Um círculo unitário é um círculo com raio 1. Agora a gente vai ver o significado de um vetor unitário. Então, por definição, um vetor unitário U, ele pode ser escrito assim, mas às vezes também pode ser escrito assim, é um vetor cujo comprimento é igual a U. Então, se o comprimento é 1, o comprimento ao quadrado é 1 também, portanto, o produto escalar é 1, tá?
Um exemplo de vetores em 4 dimensões, unitário, pode ser meio, 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 tá? Esse vetor é unitário. Porque U, escalar U, vai ser um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Entendeu? Né? Quando a gente divide V, né? V, a gente pega algum V não unitário, por exemplo, a lousa para de funcionar. Ela voltou grossa. Se a gente pega esse V e divide pelo comprimento, a gente sabe que a norma de V é 2, a gente pega isso e divide pelo comprimento, então a gente transforma ele num vetor unitário. Tá? Mais um exemplo. O vetor unitário padrão ao longo do eixo x e do eixo y são os vetores i e j no plano xy. E o vetor unitário, ele faz um ângulo θ, né, com o eixo x, e ele pode ser dado, perdão, um vetor unitário que faz um ângulo θ com o eixo x, ele pode ser dado por cosseno de θ e seno de θ. Então, alguns exemplos de vetores unitários o versor i, que é dado por um zero, o versor j, que é dado por 0,1. Por exemplo, um vetor qualquer que faz um ângulo θ com o eixo x. Seno θ, tá? Esses vetores são todos unitários. Quando o θ é zero, então o vetor horizontal u é i, né? Quando o θ é 90 graus, ou π sobre 4 radianos, né? Π sobre 2, o vetor vertical é j, né? E qualquer ângulo, o componente cosseno θ e seno θ produz um produto escalar igual a 1. Porque o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Esse vetor, ele vai tá dentro, né? Eles vão estar dentro de um círculo unitário, né? Então, a gente pode tentar interpretar os vetores como sendo, primeiro, os mais básicos possíveis, né? Então, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Esse cara aqui é o J, que é 0,1. Esse aqui, portanto, é o menos J. Esse aqui é o U, é o 1, é o I, quer dizer, é um 0. Esse aqui, portanto, é menos I. Né? Esse cara aqui é um V qualquer, um 1, por exemplo. E esse cara aqui é o U, é o vetor unitário, que está apontando na direção de V. Então, 1 raiz de 2, 1 raiz de 2. Como é que eu sei disso? Isso aqui é o V dividido pela norma de V. Né? V pela norma de V. Tá? Agora a gente vai interpretar esses caras no círculo, né? Vou interpretar esses caras no círculo.
Eu acho que o meio do círculo é mais ou menos aqui. Se eu falo que esse círculo é unitário, então isso aqui é I. Isso aqui é J, tá? Ah, pegamos um vetor. Esse vetor U precisa estar dentro do IJ, do círculo. Esse vetor U precisa estar dentro do círculo. O U aqui que eu estou me referindo é esse U aqui, tá? Ele precisa estar dentro do círculo porque se ele tem raio 1, então esse U tem raio 1. Primeiro, está dentro do círculo porque tem raio 1. Ponto. Bom, e quais são as componentes dele? Se esse cara aqui é θ, essa 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 distância aqui do centro do círculo até essa altura é cosseno θ. E essa altura aqui é seno θ. E tá aí a descrição do vetor U, portanto. U vai ser, sinceramente, eixo x cosseno θ, eixo y seno θ. Ok? Por isso. Muito bem. Então, o cosseno θ e o seno θ são simplesmente as coordenadas do ponto do ângulo θ no círculo unitário. Então, por exemplo, dado 2, 2, 1, né? 2, 2, 1, o vetor 2, 2, 1 tem comprimento 3. Então, o vetor 2 terços, 2 terços, 1 terço tem comprimento 1, tá? Então, é um exercício. Cheque que U escalar U, ou seja, esse vetor 2 terços, 2 terços, 1 terço, escalar ele mesmo, vai dar 4 nonos, mais 4 nonos, mais 1 nono, e isso dá 1. Então, para um vetor unitário, dividir qualquer vetor, para poder ter um vetor unitário, é só dividir ele por qualquer, ele pelo próprio vetor v, e, cujo comprimento não seja zero. Então, aqui mais uma formuleta, vetor unitário, vai ser U, vai ser o vetor v dividido pela norma, tá? É um vetor unitário, isso é não só um vetor unitário, mas também tem a mesma direção de V, ok? É a mesma direção de V. E aí a gente começou, né, dizendo que vetores perpendiculares têm produtos escalares iguais a zero. O produto escalar é zero quando o ângulo é 90 graus. Então para explicar isso, a gente tem que conectar os ângulos com produtos escalares. Então a gente vai mostrar como que V escalar W encontra o ângulo entre dois vetores não zeros, né, não nulos, V e W. Então, primeira coisa importante sobre ângulos retos, né? Ângulos retos. Então, o produto escalar é V escalar W igual a zero, né? Quando V e W, V é perpendicular a W. Ok? Como é que a gente prova isso? Quando V e W são perpendiculares, eles precisam formar dois lados, né, de um triângulo retângulo. Então, o terceiro lado do triângulo retângulo vai ser V menos W, né, a hipotenusa. Né? Então, se a gente está... Olhei aqui qualquer coisa aqui. Se a gente tem... basicamente, o terceiro lado vai ser V menos W, né? A hipotenusa que vai
desses dois triângulos, né? O teorema de Pitágoras, ele vai nos dar, para os lados de um triângulo retângulo, que a quadrado mais b quadrado é igual a c quadrado. Então, os vetores perpendiculares, né? Se eu tenho um triângulo retângulo com lado, pelo teorema de Pitágoras, um lado é v, o outro lado é w, isso tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado, que é v menos w quadrado. Tá? Então, escrevendo as fórmulas para esses dois comprimentos, né, em duas dimensões, a gente vai ter a seguinte equação a partir de Pitágoras, né? É, norma de v ao quadrado é v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado. Norma de w, né? W1 ao quadrado mais W2 ao quadrado. E a norma do outro negócio aqui, né? Do, do, do V menos W. Então, e a norma do V menos W vai ser V1 menos W1 ao quadrado mais V2 menos W2 ao quadrado. Tá? É, esse lado direito, ele vai dar, é um produto notável, né? A gente já sabe qual que é a resposta, né? Vai dar V1 ao quadrado mais 2V1 ômega 1 mais ômega 1 ao quadrado. Tô chamando W de ômega porque eu confundo, porque eu escrevo parecido, tá? Mas é W, tá? Quando V1 ao quadrado e W1 ao quadrado aparecem nos dois lados, né? O mesmo vale para V2 e W2, né? Então a gente vai ter que cancelar, o cancelamento vai nos fazer ficar com um valor de 2V1 W1, né? Negativo. E também V2, e o mesmo vale para V2 W2, né? Também. Então, se a gente dividir os dois lados por menos 2, a gente vai ter que V menos W é igual a zero. Por quê? Primeiro, a gente está estipulando esse cancelamento. A gente vai resolve esses dois lados e some com os V1 e V2, W1 e W2. Então, a gente vai ter zero igual a menos 2 V1 W1 menos 2 V2 W2. Tá? Isso é equivalente, se eu dividir isso aqui por 2, né? Por menos 2, eu estou dizendo que V1 W1 mais V2 W2 é zero. Tá? A conclusão é que os ângulos retos produzem V escalar W igual a zero, né? E o produto escalar é zero quando o ângulo é de 90 graus. Então, o cosseno de θ é igual a zero. Então, o vetor zero, V igual a zero, é perpendicular a qualquer vetor W, porque zero escalar W vai ser sempre zero. Então, é uma primeira definição. Agora, a gente vai supor que V escalar W não é zero. Né? Se não for zero, ele pode ser positivo e pode ser negativo. O sinal de V escalar W imediatamente vai nos dizer que para qual lado, né? A gente está acima, né? A gente está acima ou abaixo de um ângulo reto. O ângulo é menor que 90 graus quando V escalar W é positivo. E o ângulo é a maior, o ângulo é abaixo, né, de 90 graus quando, não, desculpa, acima de 90 graus quando V escalar W é negativo. Tá? O, o ângulo, a gente pode tentar entender um vetor típico, por exemplo, tá? Por exemplo, tentar entender as duas coisas. Primeiro, são e, e pega um vetor W qualquer, coordenadas -1,
Menos 1 e 2. Esse aqui é o vetor W. E o outro, fazer coordenadas 4 e 2. Ok? Esse aqui é o W. Coordenada menos 1, 2. W. Coordenadas menos 1 e 2. E esse cara V. Coordenadas 4 e 2. Tá? Daqui é perceptível que V escalar W é zero. Tá? E, e os comprimentos, né? Esse aqui tem comprimento raiz de 5. Esse aqui é 16 mais 4, 20 raiz de 20. Então, e aí esse vetor que liga esses dois caras vai ter 5 mais 20, 25. Isso aqui vai ter comprimento 5. Deixar mais explícito ainda, raiz de 25. Tá? Então, aqui a gente está por teorema de Pitágoras, a gente consegue enxergar essa relação. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Temos uma linha, orientação, e aqui a gente tem um vetor V. Beleza? Tem um vetor V. Esse vetor V, eu deveria desenhar ele perpendicular. Viu lá para o começo. É ele perpendicular. Aqui esse cara é o vetor V. Se nós temos uma situação onde estamos aqui, e a gente também pode ter uma situação que a gente está aqui. Duas situações. O que cada uma dessas situações representa, né? Aqui, a gente está testando um produto escalar V, W, aqui zero. Nesse caso, né? Nesse caso, o ângulo com o V é menor que 90 graus, né? Então, ele está nesse semiplano. Esse ângulo é menor que 90 graus. Aqui, a gente está numa condição que V escalar W é igual a zero. A gente está em perpendicular. Aqui, nós estamos numa condição em que V escalar W é maior que zero. Tá? Então, o ângulo, esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Esse semiplano. Ok? Então, essa é uma representação que consegue ver graficamente. Tá? Consegue verificar isso graficamente. A fronteira é onde os vetores são perpendiculares a V. Então, nessa linha divisória, entre mais e menos, um e menos raiz de 1 e menos 3, por exemplo, vai ser perpendicular a 3 e 1. Então, o produto é zero. Tá? O produto é zero. O produto escalar, né? O produto escalar é zero. O produto escalar revela o ângulo exato θ. Então, para o vetor unitário U, Uzinho e Uzão, o sinal de U escalar Uzão vai nos dizer se θ é menor que 90 graus ou θ é maior que 90 graus. Mas mais que isso, o produto escalar de Uzinho com Uzão é o cosseno de θ.
E ele nos vai dizer, e isso permanece sendo verdade para espaços n-dimensionais. Ok? Então, aqui, vetor unitário, uzinho, usão, com ângulos, com ângulo θ, tem U, que é é, o primeiro é uzinho, o segundo é usão, com o uzinho escalar usão igual cosseno de θ. Aqui certamente, portanto, a norma de uzinho escalar usão menor ou igual a 1, tá? Porque cosseno de θ é menor ou igual a 1, né? Então, em norma, né? Não, é menor ou igual a 1 ponto, né? A norma também vai continuar sendo menor ou igual a 1. Então, se a gente lembrar que cosseno de θ nunca é maior que 1, né? A gente tem isso. E ele nunca é menor que -1. Então, o produto escalar de um vetor unitário, ele sempre vai estar entre -1 e 1. Na verdade, de dois vetores unitários. O cosseno de θ vai ser revelado através do produto escalar de U e de Uzinho e U. Então, a gente pode tentar interpretar isso de novo graficamente. Então, a gente tem esse aqui. Esse cara aqui é U. Coordenadas cosseno θ. Seno θ. Isso aqui é θ. E esse aqui, pega vetor aqui. Pega isso aqui. Fala que esse cara é I. Então, ele tem coordenadas 1, 0. Tá? U, escalar I, cosseno θ. Ok? E a gente vê, né? Cosseno vezes 1, cosseno vezes 0, cosseno. Quer dizer, 0, né? Então, é isso. Para um caso mais geral, temos um versorzão, um versorzinho. Esse versorzão está a um ângulo alfa. Esses dois estão separados por um ângulo θ. E esse aqui, esse de cima, está a um ângulo beta. Tá? O beta. Então, o zinho, esse cara de cima, vai ser cosseno beta, cosseno beta.
e Uzão é cosseno alfa. Ó. E quem que é teta? Teta é beta menos alfa, tá? Aqui a gente vê claramente quando o vetor é U, no caso, o vetor U é cosseno seno, cosseno teta seno teta, e I é 1 e 0, né? É claro, né, que o produto escalar dá teta, e é o cosseno do ângulo entre eles, né? Só que depois que a gente causa uma rotação no eixo, né? A gente vai ter aqui o ângulo alfa, né? Que ainda é um vetor unitário, tá? Então, o vetor I igual a, que é 1, 0, ele vai rotacionar e vai virar cosseno de alfa, seno de alfa. E o vetor U, que era o vetor cosseno de teta, seno teta, vai virar o cosseno beta, seno beta, depois da rotação. E aqui a gente tem que beta é alfa mais teta, né? Então, o produto escalar é cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta. Pela trigonometria, isso é cosseno de beta menos alfa, né? E cosseno de beta menos alfa é beta menos alfa é teta, é cosseno de teta. Então, e se V e W eles não forem vetores unitários? Se a gente dividir eles pelo comprimento, né, para conseguir um vetor unitário, por exemplo, U sendo V sobre norma de V e Uzinho, né? E V e Uzão sendo W sobre norma de W, então o produto escalar ele vai continuar sendo um produto escalar entre vetores unitários Uzinho e Uzão, que vai nos dar cosseno de teta. Então, a nossa fórmula do cosseno é se V e W são vetores não nulos, então V escalar W dividido por norma de V vezes norma de W igual a cosseno. Tá? De qualquer forma, o ângulo é o produto escalar de V sobre norma de V, um W sobre norma de W, e isso nunca vai exceder 1. Tá? Isso é a inequação de Schwartz, a desigualdade de Schwartz, que vai nos dizer que a norma ou módulo do produto escalar de V com W sempre vai ser menor ou igual ao produto das normas, né? O produto da norma de V com o produto da norma de W, para produtos vetoriais, de produtos escalares. Ou, mais corretamente, a desigualdade de Cauchy, Schwartz, Uniakovsky. Né? Ela foi encontrada na França e Alemanha e na Rússia, e talvez em mais algum outro lugar. E é a desigualdade mais importante na matemática. Dado que o cosseno de θ nunca excede 1, então a fórmula do cosseno nos dá duas grandes inequações, portanto. A primeira é a desigualdade, portanto, de partes. E vai nos dizer que a norma de V escalar W sempre vai ser menor ou igual à norma de V vezes a norma de W. E a desigualdade triangular vai dizer que a norma de V mais W sempre vai ser menor ou igual à norma de V mais a norma de W.
Ok? Então, é, mais dois exemplos. É, então, encontrar cosseno de θ para V igual a 2,1 e W igual a 1,2. E checar ambas as desigualdades, tá? Então, o produto escalar entre V e W, 4, tá? Ambos V e W têm comprimento raiz de 5. Então, o cosseno vai ser raiz de 4 quintos, né? Por quê? Vamos lá. O cosseno do ângulo entre eles vai ser quem? V escalar W dividido pela norma de V vezes a norma de W. V escalar W é 4. Norma de V é raiz de 5. Norma de W é raiz de 5. 4 quintos. Então, pela desigualdade de Schwartz, V escalar W é 4 e ela é menor que norma de V vezes norma de W, que é 5. Então, bateu. E pela desigualdade triangular, o lado é 3, né? E que é a norma de V mais W, né? E é menor que o lado 1 mais o lado 2, né? Então, para V mais W, a gente vai ter 3, 3, né? Os três lados vão ser raiz de 18. E isso é menor que raiz de 5 mais raiz de 5, né? Uh, então, nesse caso, a desigualdade triangular, né, do quadrado, a gente consegue, quadrando os dois lados, a gente vai verificar que 18 é de fato menor que 20, né? Então, continua batendo. Então, mais um exemplo. Então, o produto escalar de V vai tomar V B e W como sendo BA. E o produto escalar vai ser 2AB, né? Ambas, os comprimentos vão ser raiz de A quadrado mais B quadrado. A desigualdade de Schwartz, ela vai dizer que o produto escalar de V com W vai ser menor ou igual ao produto das normas, né? Norma de V com norma de A. Isso vai dizer que 2AB vai ser menor ou igual a A quadrado mais B quadrado. E isso nos mostra, né? Então, pela desigualdade de Schwartz, 2AB é menor ou igual que A quadrado mais B quadrado. E isso mostra, né? É uma isso é muito famoso, né? Se a gente escreve x igual a quadrado e y igual a b quadrado, a gente vai ter que uma média geométrica, né? Raiz de igual a quadrado, y igual a b quadrado. Então a gente vai ter que a média geométrica ela nunca vai ser maior do que a média aritmética, tá? Então, que vai ser um meio de x mais y. Então, e a gente está verificando uma coisa importante para quem precisa de nota, né? Então, notas que são contadas a partir de médias aritméticas costumam ser maiores, né? Nunca vai ser menor do que uma nota contada por média geométrica, né? Uh, então, é isso por hoje. A gente continua na parte 3. Ok? Então, tchau, tchau.